Eu me chamo Noemi, estarei falando sobre os pontos principais e sobre o que é, mas assim, em questão de conceito, o que significa. Pontos principais. Primeiro ponto. A reação em cadeia da polimerase, ou PCR, é uma técnica para fazer muitas cópias de uma região específica do DNA in vitro, em um tubo de ensaio ao invés de um organismo. Segundo ponto, a PCR depende de um DNA polimerase termoestável, a Taq polimerase e requer primes do DNA projetados especificamente para a região de interesse do DNA. Terceiro ponto, na PCR, a reação é repetida clinicamente através de uma série de alterações de temperatura, o que possibilita a produção de muitas cópias na região de interesse. Quarto e último ponto principal. A PCR tem muitas aplicações práticas e em pesquisa ela é rotineiramente usada em clonagens de DNA, diagnósticos médicos e análises florescentes de DNA. Agora estarei falando sobre o que é. É uma técnica rotineira de laboratório usada para fazer muitas cópias, milhões ou bilhões, de uma região específica do DNA, como já havia comentado antes sobre os pontos principais. Essa região do DNA pode ser qualquer objeto de interesse do pesquisador. Por exemplo, haver um gene cuja a função o pesquisador queira compreender ou um marcador genético usado por cientistas florenses para correlacionar o DNA da cena do crime com os suspeitos. Tipicamente, o objetivo da PCR é fabricar quantidade suficiente da região de interesse do DNA, de modo que essa possa ser analisada e utilizada de alguma outra maneira. Por exemplo, DNA amplificado por PCR pode ser enviado para sequenciamento visualizado por eletroforese em gel ou clonado em plasmídio para futuros experimentos. A PCR é usada em muitas áreas da biologia e medicina, incluindo pesquisa em biologia molecular, diagnósticos médicos e até ramos da ecologia. Eu sou a Tatiane e eu vou falar um pouquinho sobre as utilidades da PCR e a técnica passo a passo. Então, a PCR é um exame que ele vai precisar de uma pequena quantidade de DNA e ela é usada principalmente em cenas criminais, na criminalística forense e em exames para detecção de doenças e testes de paternidades e qualquer outro teste que seja usado fragmentos genéticos. Então, falando sobre a técnica, essa amostra de DNA vai ser colocada em tubos de ensaios. Esses tubos serão depositados em um equipamento chamado termociclador, que é um equipamento usado para amplificar as amostras regulando as temperaturas em aquecimento e resfriamento. Essa amostra, então, ela pode chegar a uma temperatura de 94 graus e nessa temperatura vai ocorrer a desnaturação do DNA para ter a separação da dupla fita. Cada fita desnaturada servirá de molde para a síntese de novas cadeias. Após o resfriamento, que vai chegar a 54 graus, onde os primes se anelam servindo ou iniciados pela enzima polimerase. Ao final de tudo, novamente o tubo será aquecido a 72 graus com a duplicação da fita. O DNA polimerase inicia após o final do prime, colocando os nucleotídeos livres na fita do DNA, formando uma nova fita dupla. Essa, então, é considerada
a técnica usada da polimerase. Então, meu nome é Brenda e eu vou estar falando sobre TAC de polimerase, que assim como a replicação de DNA em um organismo, a PCR ela vai requerer uma enzima de DNA de polimerase que faça novas fitas de DNA, usando as existentes como molde. A DNA de polimerase, tipicamente, ela é usada na PCR. Ela é chamada de TAC polimerase, em homenagem a uma bactéria, que ela é resistente ao calor a de qual ela foi isolada a termos aquáticos. Ela vive em fontes termais e de água quente. Seu DNA de polimerase é bastante estável ao calor. É mais ativo a 70 graus. Temperatura em que se a DNA de polimerase humana ou de coli seriam disfuncionais. Essa estabilidade ao calor torna a TAC polimerase ideal para PCRs. Como veremos, a alta temperatura é usada repentinamente na PCR para desnaturar o DNA de molde, isso é, separar suas fitas. Eu vou estar falando também sobre a aplicação do PCR. Através da PCR, uma sequência de DNA pode ser amplificada milhões ou bilhões de vezes, produzindo cópias o suficientes de DNA para serem analisados por técnicos. Por exemplo, o DNA pode ser visualizado por eletroforese em gel, enviado para sequenciamento ou digerido por enzimas de restrição e clonado em um plasmídio. A PCR é usada em muitos laboratórios de pesquisa e também tem aplicações práticas em ciências forenses, testes genéticos e diagnósticos. Por exemplo, a PCR é utilizada para amplificar genes associados a desordens genéticas a partir do DNA de pacientes ou do DNA fetal. Nos casos de testes de pré-natal, a PCR também pode ser utilizada para testar se há DNA bacteriano ou viral no corpo de um paciente. Se o patogênio estiver presente, pode ser possível amplificar regiões de seu DNA a partir de uma amostra de sangue ou tecido. As etapas básicas são: primeira, desnaturação 96 graus, aquece fortemente a reação para separar ou desnaturar as fitas de DNA. Isso proporciona um molde de fita simples para a próxima etapa. 2. Analinhamento 55-65 graus, resfria a reação para que os primeiros possam se ligar às suas sequências complementares do DNA molde de fita simples. 3. Extensão 72 graus. Eleva a temperatura de reação para que TAC polimerase estenda as primeiras sintetizando novas fitas de DNA. Primeiras de PCR. Como outras DNA polimerases, a TAC polimerase consegue fabricar DNA somente quando lhe é dado primer, uma sequência curta de nucleotídeos que fornece um ponto de partida para a síntese de DNA. Em uma reação de PCR, o pesquisador determina a região do DNA será copiada ou aplicada pelo primers que ele escolher. Os primers de PCR são pedaços curtos de DNA fita simples, geralmente por volta de 20 nucleotídeos de comprimento. 2 primers são usados para cada reação do PCR. E eles são projetados de modo que aglobem a região de interesse, região que deve ser copiada. Isto são dadas sequências que os farão se ligar às fitas opostas de DNA molde, bem nas extremidades da região a ser copiada. Os primers se ligam ao molder por pareamento de bases complementares.